Bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu venho falar de Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Eu vou ler com os irmãos no Evangelho de João, capítulo 14. Lembrando, o nome João significa a graça de Deus. A graça de Deus é Jesus Cristo que veio para nós. Jesus é a palavra de Deus. Então, o Evangelho de João, o nome de João no hebraico, significa a graça de Deus. Eu vou ler no Evangelho de João, capítulo 14. O capítulo 14, Jesus está falando com seus discípulos. Capítulo 14, o número 14, está dizendo que Jesus, que era o sétimo Espírito de Deus, ele está falando para aqueles que recebeu dos seus 7 Espíritos. 2 vezes 7, 14, que é o capítulo de João. Então aqui os 7 Espíritos de Deus está falando para os discípulos que recebeu dos seus 7 Espíritos. 2 vezes 7, 14. Esse é o capítulo de João 14. Agora eu vou ler João 14, versículo 21. João 14, versículo 21. Lembrando, o número 21 significa o novilho do sacrifício. O novilho do sacrifício é Cristo. Por exemplo, Jesus ele é os 10 mandamentos. O mandamento do sábado, que é o 7º dia, simboliza os 7 Espíritos, que é o Cordeiro. E os outros 9 mandamentos simbolizam a serpente. Em João 3, versículo 14, Jesus diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então Jesus ele é o Cordeiro e ele é a serpente. O cordeiro é o número 7, a serpente é o número 9. Quando você junta o cordeiro com a serpente, 7 com 9, 16. 16 forma o leão. Por isso que Jesus é chamado leão da tribo de Judá. Quando você vai no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 5. Lá Deus escolhe 300 homens que lamberam a água como o cão. 300 homens que lamberam a água como o cachorro. E com esses 300 homens, Deus dá vitória a Gideão na batalha contra os midianitas. E o número do cachorro é o número 5. Então, quando você vai no Evangelho de Mateus, capítulo 21, lá fala a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. No Evangelho de Mateus, capítulo 21, Jesus entra e vence na cruz. E o número 21 simboliza o novilho do sacrifício. Então, Jesus era o leão, o número 16. Quando ele revelou a sua fidelidade morrendo na cruz por nós, aí você junta 16 com 5. 16 com 5 é a fidelidade, dá 21. Ali, no livro de Mateus, capítulo 21, Jesus entra em Jerusalém e vence na cruz. Ali ele se tornou o novilho do sacrifício, o número 21. Agora eu vou ler com os irmãos no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Aqui é Jesus falando para o seu discípulo. Falando para o seu discípulo e falando para nós. Ele diz assim, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Entendeu? Então, ser cristão, irmão, é ler, entender os mandamentos e lutar com todas as suas forças para andar dentro dele. Lembra, Jesus ele é os 10 mandamentos. Se você não obedecer os mandamentos, você não ama. Por isso que quando você lê João 14, versículo 15, Jesus diz assim, se me amais, guardai os meus mandamentos. João 14, versículo 15. O versículo 15 significa o quê? O 15, o número 5, simboliza o fiel, e o 10 simboliza aquele que foi fiel a Jesus, aquele que foi fiel aos 10 mandamentos, falando para você, se me amais, guardai os meus mandamentos. E qual que é os mandamentos de Jesus Cristo? São os 10 mandamentos. Entendeu, irmão? Quem não guarda os mandamentos, você pode falar de Jesus o quanto quiser, mas no final você não terá salvação. Vigiai e orai, eu falo para a tua salvação.